A Justiça decide manter preso o médico Nicodemos Júnior e uma força-tarefa é montada para ouvir as mais de 40 mulheres que denunciam o ginecologista por crimes sexuais. Começa a campanha nacional de multivacinação. Crianças e adolescentes menores de 15 anos podem ser imunizados com mais de 18 vacinas. Quase 1.000 postos de vacinação vão ser montados em todo o estado. A chuva chega com força e deixa estragos em algumas cidades goianas. Da capital, os ventos passaram de 60 km por hora e a nuvem de poeira assustou os moradores. Meu Deus do céu! Com o fim do vazio sanitário em Goiás, os agricultores estão otimistas com a safra de verão e aguardam as chuvas regulares para dar início ao plantio da soja. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Jornal Anhanguera. Olá, boa noite para você. Muito bem-vindo ao Jornal Anhanguera desta sexta-feira. Agora são 7h18. O médico suspeito de abusar sexualmente de pacientes em Anápolis vai continuar preso preventivamente. A decisão foi tomada pela Justiça durante uma audiência de custódia hoje. O Eduardo Idaló chega com as informações para a gente dessa decisão, que inclusive saiu agora há pouquinho, né? Boa noite para você, Eduardo. Oi, Gabriela, boa noite para você, boa noite para todo mundo que acompanha com a gente o Jornal Anhanguera, a segunda edição, foi isso mesmo, a decisão saiu agora há pouco, decisão do juiz Adriano Linhares Camargo, foi de não revogar a prisão preventiva do médico Nicodemos Moraes, de 41 anos, um médico que é ginecologista e obstetra, que foi preso na última quarta-feira, investigado por vários abusos a pacientes, mulheres que denunciaram abusos que teriam acontecido dentro do consultório, durante consultas e em exames médicos. A decisão, como eu disse, saiu agora há pouco, no meio da tarde, por volta de 3 horas, o médico chegou no camburão do sistema prisional aqui de Goiás, ele que está preso desde quarta-feira no presídio aqui de Anápolis, ele desceu do camburão e entrou direto aqui no fórum de Anápolis, ele estava usando o uniforme do presídio amarelo, não usava máscara, chegou algemado e entrou direto para o fórum. A audiência de custódia demorou a ser iniciada, só começou por volta das 5h30 da tarde. Nós preparamos uma reportagem agora e você vai ver como está o caso desse médico que é investigado pelo menos por 3 crimes até agora. Uma força-tarefa só com agentes femininas foi montada na delegacia de Anápolis para receber as denúncias contra o médico ginecologista e obstetra Nicodemos Júnior Stanislau Moraes. 20 mulheres agendaram depoimentos para hoje. Outras 41 vítimas já formalizaram denúncias por crimes sexuais contra o médico. Nós vamos continuar ouvindo todas essas vítimas, né? Porque quanto mais vítimas é mais importante, porque ele vai responder por mais crimes, a pena dele vai ser maior, porque ele tem que responder por todos esses crimes. Busca e apreensão e mandado de prisão contra o senhor. Nicodemos Moraes, de 41 anos, foi preso preventivamente com base em 3 denúncias em Goiás. A polícia também levou em consideração uma condenação por crime sexual em Brasília e uma acusação arquivada no Paraná. O médico é investigado pelos crimes de importunação sexual, estupro de vulnerável e violação sexual mediante fraude. Segundo a polícia, os abusos eram feitos durante as consultas, nos exames e também em troca de mensagens com pacientes. Nesta mensagem por celular, uma paciente pede informações sobre o anel vaginal. A mulher pergunta ao médico se ele não atrapalha na relação sexual. Primeiro, Nicodemos responde que a namorada dele já usou e que ele não percebeu diferença alguma. Em seguida, ele diz: "Posso testar, brincadeira." A gente até faz um alerta, porque tem vítimas que não estão tendo coragem de vir, ou pensam, não, já tem muitas vítimas, eu não preciso vir. Sim, é necessário que todas venham para que a gente possa ter um arcabouço probatório maior ainda e que ele possa responder pelo crime que ele cometeu contra cada vítima. O médico foi preso no consultório dele na quarta-feira e foi levado para o presídio de Anápolis. A defesa não teve acesso a nenhum depoimento desses novos fatos. Então a defesa está aguardando a notificação para a gente tomar as medidas necessárias.
Como vocês viram aí na reportagem, né, o advogado de defesa falando sobre a tentativa de revogar a prisão. Como nós dissemos no início aqui do JA2, essa prisão preventiva ela não foi revogada, segundo decisão do juiz Adriano Linhares Camargo. Essa prisão preventiva ela é de 10 dias. Nesse período, então, a Polícia Civil deve concluir os inquéritos que estão abertos. Como nós mostramos na reportagem, até o fim da manhã de hoje eram 41 denúncias contra o médico ginecologista e obstetra Nicodemos Moraes. Só que esse número de denúncias aumentou durante a tarde. Segundo informação da delegada Isabela Joy, a delegada da mulher aqui de Anápolis, até agora já são 44 mulheres que formalizaram denúncias contra o médico. 3 a mais do que a gente já tinha informado. Gabriela. Muito importante essa denúncia, né, Eduardo e Daló, e o pessoal aí que estiver em casa acompanhando, denunciar sim, que a gente tem mostrado e está acompanhando esse caso de perto e a importância, como a delegada bem disse aí na entrevista. Boa noite para você, viu? Só mais um detalhe, viu, sobre o médico continuar preso, o advogado, a defesa, disse que vai esperar ser informada sobre a decisão da Justiça para só então se manifestar. Foi enterrado no início da tarde em Anápolis o maratonista Gessé Rodrigues de Paula. Ele morreu depois de ser atropelado quando estava correndo às margens da BR-060. O Gessé, de 36 anos, corria durante a madrugada quando ele foi atingido por um motociclista que fugiu sem prestar socorro. O atleta, que já disputou a São Silvestre, foi socorrido em estado muito grave, com traumatismo craniano. Gessé foi levado para o hospital de Anápolis, mas não resistiu aos ferimentos. Agora a polícia investiga essa morte. O empresário de Rio Verde foi preso suspeito de matar uma transexual. O crime foi no mês passado. Para a polícia, o suspeito disse que o crime foi motivado por uma discussão por causa de dinheiro. O empresário de 37 anos foi preso dentro de casa. A polícia chegou até ele depois de analisar as imagens de câmeras de segurança da própria empresa do homem, suspeito em atirar em Giovanni Ferreira de Paiva, transexual conhecida como Alessandra, na madrugada do dia 16 de setembro desse ano. Ela acabou morrendo no hospital. A versão dele é de que foi no local não procurando um programa, mas buscando uma informação, para pedir uma informação. As transexuais se aproveitaram de que o veículo estava com os vidros abertos, entraram no carro, coagiram ele a levá-las em um determinado local, pegaram o dinheiro dele, exigiram que comprasse droga em um posto abandonado aqui da cidade, e isso causou um constrangimento muito grande nele, que ao deixá-las, ele foi até a residência dele, apoiou uma arma, voltou lá e deu um tiro na vítima. Mas uma versão diferente foi dada por testemunhas à polícia. Segundo elas, ele foi buscar um programa com elas, o programa acabou não acontecendo, ele já havia pago pelo programa e retornou ao local para buscar o dinheiro de volta. E nisso elas se recusaram a devolver, houve um desentendimento e acabou acontecendo o disparo que atingiu a Alessandra de forma mortal. A prisão é preventiva e o caso agora foi encaminhado à Justiça. Nós não conseguimos o contato da defesa do suspeito preso. Em Anápolis, as aulas presenciais no Colégio Militar César Toledo foram suspensas depois que seis alunos testaram positivo para a Covid-19. Outros 5 casos suspeitos estão sendo investigados. Segundo a Vigilância Sanitária, as escolas, em geral, são obrigadas a informar os casos suspeitos ou confirmados. E essa foi uma ação de controle e também de monitoramento para conter o avanço do vírus, no ambiente escolar. Após os 14 dias de fechamento, a escola pode, então, retomar as atividades, caso não tenha novos registros de Covid. As aulas online, só essa observação, ali no Colégio Militar, permanecem normais. Crianças e adolescentes menores de 15 anos vão poder ser imunizados com mais de 18 vacinas que são disponíveis agora durante a campanha nacional de multivacinação. Começou hoje em todo o país. É a oportunidade muito importante para você que é pai e mãe a atualizar o cartão de vacina dos seus pequenos. Os refrigeradores estão abastecidos de vacinas. São pelo menos 18 tipos diferentes, contra doenças como poliomielite, sarampo, febre amarela, catapora, hepatite, meningite e pneumonia.
Por causa da pandemia da Covid-19, todas as restrições de circulação, muitos pais deixaram de procurar os postos de saúde para vacinar os seus filhos. Com isso, a cobertura vacinal desse público caiu bastante. Agora, crianças e adolescentes estão sendo chamados para garantir a imunização de várias doenças que também preocupam bastante. A gente sabe que o tempo, exatamente nessa estação, a gente tem mais doenças respiratórias, então a meningocócica, a pneumo, todo mundo tem que observar e atualizar o cartão. A Rebeca, de 1 ano e 6 meses, estava com 5 vacinas atrasadas. A mãe procurou o Centro Municipal de Vacinação do setor Pedro Ludovico para colocar tudo em dia. São vacinas importantes que previnem bastante doenças, né? E acaba que elas estão aí, então a gente não pode deixar de vacinar, não, tem que vacinar. A pequena tomou as gotinhas contra a poliomielite e levou algumas picadinhas nos braços e nas pernas. Chorou, claro, mas saiu protegida. Já para a Sofia, de 11 anos, faltava apenas a dose contra a meningite. Para mim, significa que você vai estar mais protegido por mais tempo. A vacina contra a meningite em uma clínica particular, por exemplo, custa em média R$ 350. No posto de saúde é de graça. Basta levar o documento da criança ou do adolescente e a caderneta de vacinação. A gente segue os cronogramas das vacinas certinho para não ter problema. Tudo atualizado, certo? Tudo atualizado. O vazio sanitário, aquele período que os produtores não podem plantar soja nas lavouras, terminou agora no fim de setembro. E já tem agricultor que está muito otimista para começar a safra de verão. Mas para isso depende agora da chuva para molhar o solo. Na fazenda do seu João, tudo pronto para começar a plantar a soja. Neste galpão estão as máquinas e também os insumos. A gente recebeu hoje a semente, né? O adubo já recebemos a semana passada. E agora dando os últimos retoques nas máquinas, né? Para dar o pontapé na safra de verão da soja, os produtores de todo o estado precisam esperar completar o ciclo do vazio sanitário, que este ano acabou uns dias antes do fim de setembro. O vazio sanitário é o período em que não se pode ter nenhuma plantação de soja no solo. É neste ciclo que os produtores rurais precisam ficar atentos para não surgir nenhuma planta indesejada na lavoura. Tudo isso para evitar a proliferação de doenças, como a ferrugem asiática. A Agrodefesa relembra que os agricultores precisam prestar conta sobre os detalhes das plantações na lavoura. Ele tem até 15 dias, né, para fazer esse cadastro da soja após o plantio dentro do ano de safra. O seu João mesmo está com boas expectativas, mas para começar a plantar o grão, ele está esperando uma boa chuva. Enquanto nossa equipe fazia esta reportagem, caiu um pouco de água na lavoura, mas é preciso muito mais para deixar o solo bem molhado e pronto para receber as sementes. E previsão para isso só nas próximas semanas. A previsão das chuvas aqui na região está para a segunda quinzena do mês de outubro e essa retomada será de forma bem lenta, ou seja, os produtores rurais não deverão se animarem tanto com as primeiras chuvas, porque pode acontecer veranicos, que é ficar sem chover justamente no período chuvoso. Teve pouca chuva aí na lavoura, né? A gente viu na reportagem, só que ela chegou nessa tarde e deixou alguns estragos em Lusiânia, teve até granizo. A Tarciane Vasconcelos tem as informações da chuva pra gente. A ventania foi muito forte por aí, né? Boa noite para você, Tarciane. Boa noite, Gabriela. Boa noite a todos. A gente deseja que a chuva venha, mas quando ela vem muito forte, acaba trazendo também preocupações e alguns estragos. Aqui em Lusiânia, a chuva foi no comecinho da tarde, durou meia hora só, mas foi suficiente para amenizar o calor dos últimos dias. Em alguns bairros, os moradores registraram queda de granizo, mas não houve ninguém ficou ferido e também não houve danos. Teve granizo também em Tumbiara e aqui em Lusiânia, né, eu esqueci de comentar que em um posto de combustíveis, parte do forro da cobertura foi arrancada com a força dos ventos. Granizo lá em Itumbiara também e em Goiânia, uma nuvem de poeira foi registrada pelos moradores e ventos de mais de 60 km por hora. Esse fenômeno está sendo comum, né? A gente está acompanhando aí nas redes sociais e também na TV, em outras cidades do país, quando uma tempestade se forma e o vento acaba levantando a poeira e vegetação que está no solo por conta do tempo seco. Vamos ver uma reportagem sobre outro
outros registros da chuva que caiu no estado nessa sexta-feira. Depois de vários dias sem chuva, Anápolis registrou mais de 24 milímetros. Choveu só em alguns bairros, o suficiente para amenizar o tempo quente e seco. A Avenida Brasil Norte ficou alagada. Tem previsão de mais chuva para Anápolis até o fim desta sexta-feira. A chuva começou tranquila em Itumbiara, no sul do estado. Só que moradores de alguns bairros registraram até granizo. Na região sudoeste, em Rio Verde, os motoristas tiveram que ligar os faróis e o limpador de para-brisas. Quem passava pela GO 210, que liga a Santa Helena, enfrentou até granizo. Era tanta água que em alguns pontos mal dava para ver a pista. Moradores também registraram a chuva em Caçu. Sufoco em Senador Canedo. O vento por lá foi tão forte que carregou cadeiras e tendas. Na capital, a chuva foi anunciada por nuvens de poeira. Goiânia ficou encoberta. A poeira vermelha e os fortes ventos assustaram os moradores. Teve até congestionamento na BR-153. Muitos motociclistas tiveram que parar às margens da rodovia, já que a nuvem de poeira acabou com toda a visibilidade. Meu Deus do céu! Então, Gabriela, será que a chuva vai continuar no fim de semana? Volto com você. Obrigada, viu, Tarciane? Bora ver isso então. A resposta está na nossa previsão do tempo para amanhã em todo o estado. Para esse sábado tem previsão de mais pancadas de chuvas isoladas em boa parte do estado. Fica mais quente no oeste, com calor de 40 graus. Chove em todas as regiões e a máxima fica para o sudoeste goiano, com previsão de 6 milímetros de chuva. Veja como fica o tempo em Lagoa Santa, máxima de 36 graus e umidade em 20%. A Prefeitura de Anápolis prorrogou o prazo para negociação de dívidas com o município. Agora, os moradores têm até o dia 5 de novembro para aderir ao Refis 2021. O prazo foi prorrogado por causa da grande procura pelo benefício, que oferece 100% de desconto em juros e multas, propagamento à vista e também desconto e parcelamento em até 60 vezes. Além do atendimento presencial feito no Rápido, que a gente viu esses dias com um monte de fila, né? A Prefeitura tem um canal exclusivo no site anapolis.go.gov.br para facilitar, então, a vida de quem está precisando passar por essa negociação. E olha, quem tem cadastro na tarifa social da Enel e está sem pagar algumas contas de energia vai ter a chance de negociar essa dívida agora com a empresa. A Luana Nunes chega ao vivo de Itumbiara e explica pra gente como é que o pessoal aí pode fazer, quem está com essas dívidas. Boa noite para você, Luana. Ei, Gabi, boa noite para você e para todos. Isso mesmo, viu? A gente sabe que a pandemia trouxe um cenário muito complicado, né? Muitas pessoas perderam o emprego e o resultado disso é o quê? Contas se acumulando. Para poder ajudar essas pessoas que estão com dívidas na energia elétrica, a Enel lançou, né, essa campanha aí de negociação de dívidas. Podem participar os clientes que estão com débitos de energia até o dia 30 de setembro, são cadastrados na tarifa social de energia e que têm inscrição no cadastro único. Fazer um alerta aqui muito importante é porque não tem mais aquela suspensão do corte de energia para as pessoas que estão em débito com alguma conta de luz. Então, a partir de agora, essa pessoa que tem algum débito pode ter a conta de luz cortada. Então, se você tem, aproveita essa oportunidade para poder fazer aí essa negociação. A campanha está oferecendo um pagamento diferenciado com parcelamentos em até 13 vezes. A negociação pode ser feita apenas pelo titular da instalação de duas formas, viu? Em uma das agências da Enel ou então pelo telefone, que é o 0800 062 0196. E essa campanha vai durar durante todo o mês de outubro. Então aproveita para poder aí conseguir organizar as contas, né, Gabi? É isso, parcelamento é até 13 vezes, então bom demais, pessoal, aproveitar aí e deixar tudo certinho. Muito obrigada, viu? A Prefeitura de Jataí publicou hoje à tarde no Diário Oficial do município a exoneração do superintendente de comunicação Benildo Borges da Costa. A gente mostrou ontem, né, aqui no J2, que uma funcionária pública denunciou esse superintendente por assédio moral e sexual
A repórter Tássia Fernandes está acompanhando isso desde o comecinho e tem as informações para a gente sobre essa exoneração. Boa noite, Tássia. Boa noite para você e para todos. Pois é, essa exoneração foi publicada agora à tarde, como bem disse a Gabriela, né? E o ex-superintendente, ele é acusado por uma funcionária que trabalhava diretamente com ele, sob a supervisão dele. Eu conversei com essa mulher, ela ainda está muito abalada, com muito medo, por isso ela preferiu não ser identificada. E ela conta que o ex-superintendente tentou beijá-la à força num dia que os dois estavam sozinhos numa sala da prefeitura aqui do município. Depois disso, por conta dela ter recusado, ele teria começado a sobrecarregá-la com o trabalho. Inclusive, ele chegou a ir até a casa dela fora do horário de expediente e ainda colocou apelidos de mau gosto nessa mulher. A denúncia foi registrada na delegacia da Polícia Civil aqui de Jataí. A mulher, inclusive, só teve coragem de denunciar depois que ela conseguiu uma licença do serviço na prefeitura. Na denúncia, ela relata que não comentou sobre o que tinha acontecido antes com outros superiores por medo de ser prejudicada, de sofrer perseguição ali no trabalho. A gente segue acompanhando os desdobramentos dessa investigação aqui de Jataí, viu, Gabi? Volto com você. Qualquer novidade, só chamar a gente por aqui, Tássia. Muito obrigada, viu? A gente procurou o superintendente de comunicação, Benildo Borges da Costa, para comentar sobre essa exoneração, mas até o momento ele não nos respondeu. Pela manhã, ele disse que não foi notificado da denúncia. Em nota, a Prefeitura de Jataí também disse que não foi notificada pelas autoridades competentes sobre esse assunto, mas que assim que isso acontecer, vai tomar as providências dentro da legalidade. O delegado responsável pelo caso, Marcos Guerini, disse que o inquérito policial foi instaurado em julho deste ano e segue em sigilo. O ministro da Infraestrutura esteve em Anápolis hoje para assinar o contrato de concessão para a nova empresa que vai assumir a administração dos trechos das BRs 153, 080 e 414. Foi assinado o contrato entre o governo federal e o consórcio ECO 153, formado pelas empresas Eco Rodovias e GLP. A partir de segunda-feira, a Ecovias Araguaia passa a ser responsável pela exploração de mais de 800 quilômetros das BRs 153, 080 e 414, trechos que ligam Goiás a Tocantins. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, esteve no evento. De Brasília, o presidente Jair Bolsonaro participou por uma videoconferência. Inicialmente, a concessionária terá que tapar buracos, fazer adequações na sinalização e reparos emergenciais em pontes, viadutos e passarelas. O contrato prevê que, a longo prazo, a empresa vencedora terá que duplicar mais de 620 quilômetros de rodovia. Mais da metade disso deve ser entregue já nos 10 primeiros anos. A previsão é que sejam investidos quase 8 bilhões de reais em obras durante todo o convênio, que tem um prazo de 35 anos. São 14 mil empregos que vão ser gerados e a infraestrutura de Goiás, a infraestrutura de Tocantins está sendo revolucionada. O governo federal espera arrecadar 1,5 bilhão com impostos da concessão, que também devem beneficiar as cidades que são cortadas pelas rodovias. O projeto prevê ainda a instalação de 6 praças de pedágio no estado, em Santa Teresa, Uruaçu, São Luís do Norte, Jaraguá e, do outro lado, em Barro Alto e Planalmira. Isto aqui dará uma dinâmica diferenciada para nós. As mudanças serão substantivas num curto espaço de tempo. A tradicional festa em louvor a Nossa Senhora do Rosário de Catalão já começou. Nesse momento agora está sendo realizada a primeira missa da festa. As congadas começaram ainda na madrugada de hoje com a alvorada e alguns ternos participaram. Eles cantaram e dançaram em homenagem à Santa e agora, por conta da pandemia, todos os cuidados de limpeza das mãos e também medição de temperatura estão sendo tomadas. Até 10 de outubro vai ter celebração de missa e também a reza do terço 2 vezes por dia. Hora da nossa imagem do dia com um flagrante feito hoje em Rio Verde, gente, no sudoeste do estado. Olha só o que aconteceu por lá. É um mau exemplo, viu, no trânsito, um risco, na verdade, Um carro estava com a carroceria lotada de produtos. Aí pareciam ser produtos recicláveis. Olha só essa imagem, gente. Quem gravou esse vídeo diz que ficou bastante assustado. O motorista cometeu várias infrações nesse momento, que é andar com o veículo com a carga em excesso,
dirigir colocando em risco a segurança de outras pessoas, né? Porque pensa só, se uma carga dessa daí cai, né? Cai em cima de alguém, de uma moto, de um carro, é um risco enorme, né? Se for pego nessa situação, o motorista aí pode levar 7 pontos na carteira e multa também de R$ 293. Não pode, né, gente? Bora terminar o jornal Anhanguera, então, de hoje, desta sexta-feira. Você fica com imagens ao vivo lá de Tumbiara, da orla do Rio Paranaíba, lugar lindo demais. Boa noite para vocês, viu? Ótimo fim de semana. Até segunda-feira.